perturbador iceberg dos sites para nunca acessar. Ixi, certeza que todo mundo vai acessar depois de ver isso aqui, tá? O iceberg de hoje vai começar na primeira camada com o site mais leve e descer até as últimas camadas, onde a gente encontra os piores sites que você nunca deveria acessar. E eu já vou avisando que esse iceberg tem mais de 30 tópicos, então se você tá limpando a casa ou só quer deixar o som rolando enquanto você faz alguma coisa, pode ficar tranquilo que esse vídeo não tem susto nem mudança brusca no áudio. Tem site que foi feito para entreter, outros para informar e tem uns que é só pela zoeira mesmo. O isitchristmas.com é exatamente isso. Funciona assim, você entra no site e ele responde com um não gigante se ainda não for o Natal. E se você tá esperando alguma surpresa especial quando o grande dia chegar, pode esquecer. No dia 25 de dezembro a resposta muda para um sim e é isso. Sem fogos de artifício, sem musiquinha de fundo, sem nada. Mas a parte realmente bizarra desse site está no código dele. Alguém fuçando descobriu que o criador deixou umas mensagens um tanto sombrias, tipo uma linha que diz morreu por falta de batimentos cardíacos e outra que simplesmente solta um deixa a morte me levar, meio depressivo, né? Enfim, apesar desse detalhe estranho, o site tá aqui na lista mais pela aleatoriedade do que por outra coisa. Se quiser testar é só entrar aí e ver a resposta óbvia do dia. Se você já jogou o Akinator, foi só pra rir, não. Akinator? Sabe o quanto esse site pode ser bizarro. Basicamente é um jogo de 20 perguntas onde você pensa num personagem, uma celebridade ou qualquer coisa e o gênio tenta adivinhar quem ou o que é. E sabe o que é o pior de tudo? É que na maioria das vezes ele Ei, foi essa mulher que ganhou as Olimpíadas de Matemática, né? Eu vi no Instagram. certo. Quando o Akinator surgiu, ele não era tão preciso, principalmente com personagens super obscuros. Mas com o tempo o site foi evoluindo, aprendendo a cada rodada e ficando cada vez mais afiado. Hoje ele consegue adivinhar até coisas completamente aleatórias, tipo o André do canal Nômade Raiz. Sim, ele sabe até dele. Se você nunca testou, entra lá e tenta enganar o gênio. Mas eu já te aviso, ele vai te deixar desconfiado de que tá espiando a tua mente. Ué, mas qual o problema do Akinator? Tá, é porque estamos na camada rasa, tá? De boa por enquanto. Se você já passou madrugadas vendo histórias bizarras na internet, provavelmente já esbarrou numa creepypasta. Basicamente são contos de terror criados por usuários e espalhados por fóruns e sites. Alguns são tão bem escritos que muita gente até acredita que eles são reais. O creepypasta.com é um acervo gigante dessas histórias. Desde os clássicos como o Slenderman e Jeff the Killer, até contos mais obscuros que só os verdadeiros viciados em terror conhecem. Qualquer um pode enviar sua própria história, e se ela for boa o suficiente, ela entra pro catálogo. O site também tem um ranking das mais assustadoras, caso você queira até ir direto pros melhores ou piores, dependendo do ponto de vista. Inclusive eu posso até trazer um iceberg das histórias desse site, mas só se vocês acharem uma boa ideia. Comenta aí o que você acha da ideia. Tem gente que coleciona figurinha, tem gente que é viciada em café e tem gente que não consegue parar de mastigar gelo. Sim, existe um site só para isso. O icechewing.com é um fórum inteiro dedicado a pessoas que amam mastigar gelo. E não é zoeira, são milhares de postagens de pessoas compartilhando histórias, dicas de como fazer o gelo perfeito e até relatos de como essa mania virou um vício real. No começo parece até uma piada, mas quando você percebe a quantidade de posts e membros, que são mais de 4.000 já cadastrados, fica claro que o negócio é sério. O fórum tá meio abandonado desde 2017, mas ainda tem gente acessando segundo o contador de usuários online. Esse é o tipo de site que parece inocente, mas é bizarro. No stagingbeauty.com, a ideia é simples: mover o mouse e ver um objeto seguindo seus movimentos. Mas segura aí, se você começar a mover o mouse mais rápido, a coisa começa a ficar louca. Começa um monte de flash e luzes tão fortes que o site até coloca um aviso de epilepsia. Ou seja, você vai de 0 a 100 em 1 segundo. Eu mesmo, quando fui testar esse site, tomei um susto, mas um susto que vocês não estão ligados. Então toma bastante cuidado se você for testar esse site. Agora um site que é pra quem tem coragem ou não. O deathdate.info te dá a data da sua morte. Sim, você ouviu certo. O site pede algumas informações e com base nelas, ele tenta calcular o seu dia final. Eu confesso que eu sou meio cagão com isso, então não tive coragem de usar esse site. Não é o... Não. Vamos lá, galera, vamos descobrir o dia da minha morte, tá? Não se assuste. Não, tô assustado não, velho. Vamos lá. Meu nome: Davi. Data de aniversário: 12/6/71, certo?
Sexo, não faço. Altura. Ixi, eu não sei minha altura em fits, não. Como é minha altura em feet? Um feet tem 30,48 centímetros. E um in. Um in tem 2,54 centímetros. Tem centímetro aqui, ó. Boa. 2 metros, tá? Peso. Em quilos. 130 de massa magra. Cigarro. Sim. Álcool. Drogas também, velho. Foda-se. Vamos calcular aqui, ver se vai dar certo. Pera, eu vou clicar aqui. Eu tô com medo de aparecer uma mulher pelada, tá? Esse site aí completamente esquisito, né? Eu vou morrer em 2009. Eu vou morrer em 2009, galera. F. Tá perto, velho. Ai, caralho. Boa. Chegando já, velho. Tipo de coisa que eu gosto de brincar, entendeu? E claro, eu não sei se esses dados são usados de alguma forma, mas é o site que te coloca pra pensar e fica aquele climão meio esquisito depois dele calcular essa tal data. Comenta aí se você também é do time que tem medo de fazer isso, ou então se você testou o site, comenta aí qual foi a data que ele te deu. Agora bora falar de sites sem noção. Começando com o stealthboats.com. Ao acessar, você encontra uma página praticamente vazia, exceto por um pequeno texto dizendo: stealthboats.com é o seu recurso grátis para fotos de barcos furtivos. Barcos furtivos não podem ser vistos nem por radar, nem pelos humanos. Aí você vai lá descer a página para ver esses tais barcos furtivos, só que não tem nada na página. E o site sugere que se você não consegue ver é porque os barcos são realmente furtivos. E o melhor de tudo é que tem um link. O site vende capas invisíveis do Harry Potter aí, ó. No final que te leva pro pointlesssites.com, outro site que basicamente te joga para um lugar sem sentido e lá ele vai te jogando para outros lugares que vai te jogando para outros lugares e assim por diante. Nunca para, sempre vai te mandando para um monte de lugar sem sentido. Esse aqui é um dos clássicos. A ideia é simples, você entra no site, começa a jogar um jogo de labirinto e as primeiras fases são super fáceis. Esse aí é chega bom. Na fase final e a tensão vai subindo aos poucos. Eita, menino, prepara. E quando você achava que ia terminar o jogo, uma foto do exorcista aparecia do nada com um grito que era de ensurdecer e só isso já era o suficiente para fazer qualquer pessoa pular da cadeira. E se a gente for falar de um site que é tão inútil que chega a ser maravilhoso, o endless.horse é a definição perfeita para isso. Ao acessar, você se depara com a imagem de um cavalo, mas com as pernas super longas. E a piada é basicamente que o site é infinito, ou seja, as pernas do cavalo nunca acabam. Eu fiquei rolando a página ali por quase 1 minuto e parecia que o cavalo nunca ia acabar. Eu não sei se ele realmente é infinito, mas ninguém nunca testou essa teoria. Então, será? Endless Horse, é? É real, tá? A perna do cavalo não acaba, velho. Eu tô puxando aqui, velho. Realmente. Como é que faz o código, hein? O cara bota um código pra quando você scrollar ele replicar esse negócio aí. Deve ser, né? Ok. Boa. As pernas do cavalo nunca acabam. Eu fiquei rolando a página ali por quase 1 minuto e parecia que o cavalo nunca ia acabar. Eu não sei se ele realmente é infinito, mas ninguém nunca testou essa teoria. Então o mistério continua e eu imagino que vai continuar. O youareanidiot.com é aquele tipo de site que só vai servir para te irritar. No começo você vê 3 carinhas sorrindo com a mensagem "Você é um idiota". Até aí tudo tranquilo, né? Mas a parada fica pesada quando o site começa a invadir o seu navegador com uma chuva de pop-ups repetindo a mesma mensagem sem parar. E a cereja do bolo é que o seu computador simplesmente congela e você não consegue mais usar nada. Só fica olhando as janelas dizendo o quanto você é idiota. Eu tentei acessar o site, mas ele já não estava mais funcionando. E eu ouvi dizer por aí que o domínio correto seria youareanidiot.org, mas eu não vou me arriscar a testar essa teoria também, né? Vai que...
Você sabe aqueles sites que você entra e fica, tá, mas o que é isso? Pois é, esse é o Scrump.net. Ao entrar você vê uma imagem bem borrada de uma floresta e no meio dela o poema O Tigre, do William Blake. E olha, eu não entendi nada do que estava acontecendo ali, o site não explica nada, só te deixa com uma sensação de que você entrou num lugar esquisito. Eu até tentei entender mais sobre ele, mas eu não achei muito. E sinceramente, se alguém souber mais sobre esse site, me conta aí nos comentários, porque eu realmente fiquei curioso. E se você é fã de curiosidades mais macabras, o site planecrashinfo.com vai te deixar de cabelo em pé. Ele é tipo um arquivo gigantesco de todos os acidentes aéreos do mundo. Tem de tudo lá, o número das vítimas, a localização, o número do voo, a companhia aérea, tudo bem detalhadinho. Mas o que realmente deixa esse site tenso é a seção das últimas palavras. Nessa parte você encontra gravações reais dos passageiros e algumas tiradas diretamente do fone de ouvido dos pilotos. Sério, tem umas gravações lá que são bem perturbadoras. E o mais bizarro de tudo é que além dos relatos tem histórias de acidentes realmente estranhas. Tipo um voo que perdeu o controle porque um crocodilo foi levado como passageiro. Sim. Oi? Quê? Tipo um voo que perdeu o controle porque um crocodilo foi levado como passageiro. Sim, um crocodilo. E como o bicho assustou a galera, o avião ficou desbalanceado e já viu, né? Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. E você já ouviu falar no thisman.org? Esse site parece bizarro, esse aí dos aviões, ó. Ó, louco, velho. Esse site é dedicado a um fenômeno que envolve uma figura enigmática que aparece nos sonhos de várias pessoas ao redor do mundo. É uma imagem de um homem com um rosto meio genérico, mas... Nunca vi esse homem nos meus sonhos, tá? Eu acho que ninguém nunca viu isso aí. Isso foi um delírio da internet. Que segundo quem já teve esse tipo de sonho, ele tem o poder de aparecer em um padrão meio fora do comum para quem o vê. A história é que alguém desenhou essa imagem após esse homem ter aparecido nos sonhos delas repetidamente. E quando o desenho foi compartilhado na internet, outras pessoas começaram a relatar o mesmo fenômeno. É o tipo de mistério que te deixa sem saber se é coincidência ou se isso tem alguma coisa a ver com psicológico ou sei lá o que. O site curiosamente serve para as pessoas compartilharem as suas histórias e teorias sobre quem é esse homem e o que ele representa. E o mais interessante é que, na maioria dos relatos, o homem não é uma figura assustadora, mas sim alguém que transmite uma sensação de segurança. Pois é, pode parecer loucura, mas as pessoas que sonham com esse cara dizem que ele aparece em momentos difíceis e, de certa forma, acaba sendo uma espécie de guia nos sonhos. E como se não fosse bizarro o suficiente, o site ainda permite que você envie o próprio relato sobre um sonho com esse homem, se você quiser. Agora vamos falar de um site que honestamente é um pouco desconfortável. lastmealsproject.com é um projeto que reúne as últimas refeições de prisioneiros que foram condenados a ir dessa para melhor. É como se fosse um tipo de tributo às últimas escolhas deles antes da sentença ser aplicada. A página mostra a foto do preso e a última refeição que ele pediu como último desejo. O mais perturbador aqui... O cara pediu uma piroca, velho. Olha aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Ó, louco. Sabia que podia não, velho. Não são apenas os criminosos notórios. Alguns desses prisioneiros tinham crimes menos graves e, em alguns casos, até pessoas que foram inocentadas após a sentença ser cumprida. Eu sei que o tema é um pouco polêmico. Comenta aí se você concorda com esse tipo de sentença ou se você acha que isso tem que ser revisto. Ora se não, tá maluco, velho. Devia nem ter refeição, tá? Dependendo do crime, nem refeição tem, velho. Vai com fome, tá? Tá maluco, pô. Chegar no inferno, come pedra lá. Pera aí, House Creep, ok. Creepy.com é o site perfeito para quem tem curiosidade sobre casas com um passado terrível. Esse site lista casas que têm algum tipo de envolvimento com crimes, atividades paranormais ou que tenham acontecido alguma tragédia. O mais interessante é que você pode procurar casas na sua região e pode ver até o que rolou por lá. A parte mais perturbadora é, sem dúvida, a seção paranormal. Tem histórias sobre casas mal-assombradas com relatos de fantasmas e tem também relatos de eventos estranhos em várias casas com pessoas sendo forçadas a fazer coisas horríveis. Esse aqui é um pouco pesado. O Skywaybridge.com é um site dedicado a documentar todas as tentativas de se desviver que aconteceram na Sunshine Skyway Bridge, uma ponte na Flórida que infelizmente se tornou um ponto frequente para esse tipo de coisa. O site tem um arquivo detalhado de cada caso registrado, incluindo datas, relatos de testemunhos e, em alguns casos, imagens e vídeos. Segundo a própria página, a ponte ocupa a 4ª posição no ranking das mais usadas para isso nos Estados Unidos.
E se você gosta de terror, esse aqui vai te pegar de surpresa. Bong Shendong Ghost é um webtoon coreano famoso por um dos sustos mais inesperados da internet. A história começa de forma bem inocente. Uma garota tá voltando para casa à noite quando ela encontra uma mulher estranha no meio da rua. E essa mulher tem uma aparência bem esquisita e começa a perguntar insistentemente se a menina viu o bebê dela. Até aí parece só um conto de terror normal. Só que o site onde o quadrinho foi publicado tem um truque na manga. Ele usa uma animação automática que puxa a tela para baixo no momento exato do susto, impedindo que você desvie ou role a página devagar. E o pior é que ainda tem um som de um estalo quando o susto acontece. O final da história revela que a mulher era um espírito atormentado que morreu depois de perder a guarda do filho. Mas sinceramente, depois do susto que você leva, a trama acaba ficando de lado. Se você nunca viu esse webtoon, eu recomendo você dar uma olhada, de preferência com o volume no mínimo. Se você curte teorias da conspiração, esse site aqui é praticamente um parque de diversões. O The Black Vault é um arquivo gigantesco com mais de 2 milhões de páginas de documentos governamentais que até um tempo atrás eram ultra secretos. O mais doido é que tem de tudo lá dentro. Arquivos sobre UFOs, experiências bizarras, espionagem e até investigações sobre eventos paranormais. E o mais curioso é que o governo nunca jogou esses documentos na mídia. Tudo foi liberado através de pedidos via lei de acesso à informação. Basicamente, um cara chamado John Greenwald Jr. passou anos enchendo o saco do governo dos Estados Unidos até que eles começaram a liberar os arquivos. E ele colocou tudo de graça lá no site. Então é 100% real esse site aqui, né? 100% verídico. Ó, louco. Será que tem vídeos e fotos dos experimentos que fazem na área 51? Então significa que a verdade sobre alienígenas, sociedades secretas, experimento sinistro, tá tudo lá, né? Aí depende do que você acredita. O mais assustador não é nem o que já foi divulgado, mas o que ainda não foi. Se tem tudo isso de documento que já vazou, imagina o que ainda tá trancado a 7 chaves. Agora, se tem um site que parece um erro no sistema, esse é o Zog.com. Só que aqui vai um detalhe curioso. Se você tentar acessar Zog.com, ele automaticamente vai te redirecionar para um endereço completamente diferente, que na real é o site do Departamento de Ciência da Computação do Harvey Mudd College, na Califórnia. E a primeira coisa estranha é, por que raios um domínio aleatório tá levando direto para um site universitário? Mas calma que a história vai ficar mais esquisita. Se você navegar mais um pouquinho, vai dar de cara com uma página chamada Bem-vindo ao Planeta Zog, criada por um cara chamado Ian Dark. O site é tipo um diário pessoal da vida dele, cheio de links estranhos, projetos, arte digital e até um arquivo bizarro de favoritos. Só que quando você clica nele, a página vira um fundo preto em chamas descendo pela tela, parecendo coisa de site amaldiçoado dos anos 2000. A real é que o Zog.com não tem nada de obscuro ou perigoso, mas qual que era a intenção por trás disso? Será que o domínio era de outra coisa antes de ser reaproveitado? Ou será que o cara só quis deixar o site com essa vibe mesmo? Isso aí só ele vai saber responder. Ah, foi pra rir aí, velho. Se você gosta de histórias de terror e mistérios da internet... Peraí, visite Liminha Land? Né? Liminal. Ó, pensei que era o site do Liminha. Tá maluco? Esse site vai explodir a sua mente. O suposto parque Liminal Land. O site liminalland.com parece um site antigo de um parque de diversões, mas algo tá muito errado. Logo de cara, a página principal mostra uma logo desbotada, mas conforme você explora o site, você percebe que o parque simplesmente não existe. Ou melhor, ninguém sabe se ele existiu ou não. O site tem fotos de brinquedos, mapas do parque e até depoimentos de pessoas que supostamente visitaram o local. Mas quanto mais você lê, mais tudo parece sair de um pesadelo. Tem uma atração chamada Centrífuga, que ninguém sabe explicar como que funcionava, apenas que quem entrava lá saía diferente. O parque foi abandonado misteriosamente nos anos 80, sem registro oficial de fechamento. Nos mapas do parque existem locais que não deveriam estar lá. E o pior é que algumas imagens parecem ter pessoas distorcidas, como se elas estivessem se movendo de um jeito impossível. O site nunca explica claramente, mas algumas pistas indicam que o site não era um parque de diversões comum. Algumas teorias dizem que era um experimento secreto, um portal para outra dimensão, ou até mesmo um local onde o tempo funciona de forma diferente. Alguns usuários que passaram tempo demais no site afirmam que começaram a ter sonhos estranhos com o parque, como se eles já tivessem passado por lá. Se você quiser dar uma olhada, o site ainda tá no ar. Esse aqui é um daqueles sites mais De novo, Liminha? Ué? Bizarros e perturbadores que já apareceram na internet. E de normal, esse site não tem nada.
A história do site começou quando um usuário aleatório em um fórum da Deep Web compartilhou um link para o site dizendo que era uma experiência única. Quem entrou encontrou uma página minimalista com um slogan estranho que dizia "A campanha pela purificação do por". Você sabe qual que é essa palavra. O site continha vídeos perturbadores que à primeira vista não faziam sentido. Não eram vídeos explícitos como se espera de um site adulto, mas sim cenas esquisitas e desconfortáveis como um homem careca parado chorando na frente de uma câmera por 10 minutos. Isso... Isso deve ser difícil de assistir, viu, bicho? Vídeo de um cachorro sendo acariciado de uma forma estranha por uma senhora, um palhaço parado olhando para a câmera sem piscar, e isso não era nem o pior. E pessoal, antes de eu continuar, eu quero avisar que eu vou começar a falar a palavra manequim quando eu me referir a alguma pessoa ou alguém, tá? Isso é só para tentar suavizar um pouco e não desmonetizar esse vídeo. E depois de alguns dias, as pessoas começaram a vasculhar o código-fonte do site e descobriram links escondidos para outros vídeos. Segundo relatos, um dos vídeos mais assustadores mostrava um manequim amarrado a uma cadeira com a boca costurada. Parecia que ele estava sendo forçado a assistir alguma coisa enquanto outro manequim sussurrava coisas incompreensíveis atrás da câmera. Outro vídeo mostrava um rosto pálido de um manequim se aproximando lentamente da câmera, enquanto um som de chiado e gritos abafados tocava no fundo. Depois que a história começou a se espalhar, o site simplesmente desapareceu. Quem tenta acessar ele hoje em dia não encontra mais nada. E os poucos que dizem ter baixado os vídeos sumiram da internet sem explicação. Algumas pessoas acreditam que o site foi um experimento social ou um projeto secreto da Deep Web. Outros acham que era um site de filmes snuff disfarçado. O fato é que desde que ele sumiu... O que é snuff? Outros acham que era um site de filmes snuff. Filme que supostamente mostra cenas reais de violência, né? Mas disfarçado. É tudo falso. O fato é que desde que ele sumiu, ninguém conseguiu provar sua verdadeira origem. Será que era real? Ó, louco, velho. Mas uma coisa é certa. Quem assistiu os vídeos garante que nunca mais foi o mesmo. Se você gosta de sites estranhos e enigmas que ninguém consegue resolver, então você precisa conhecer esse site. Ele parece um amontoado de mensagens codificadas, símbolos ocultos e referências a textos religiosos e ocultistas. Mas a parte mais assustadora é que ninguém sabe exatamente o que ele significa. Se você for olhar bem, o nome EHT Namu parece até meio esquisito, né? Agora tenta ler ao contrário. Ou seja, o nome do site seria algo como 973 ou humano 973. Mas o que isso significa? É um código? É um culto? É um jogo da Deep Web? Bom, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas quando você entra no site. A página inicial já dá um nó na sua cabeça. Falaram que o Cellbit já zerou esse site aí, né? Resolveu todos os enigmas, ó louco. O design do site parece ter saído diretamente dos anos 90, cheio de textos desorganizados, números e imagens aleatórias. Nada parece fazer sentido. Explorando mais um pouco, você encontra algumas páginas com símbolos de manequins que devoram outros manequins, se é que você entendeu, e símbolos ocultistas como pentagramas e diagramas. Também tem trechos que parecem ser trechos da Bíblia e de outros livros religiosos, só que misturados de um jeito bem estranho. Tem cálculos matemáticos e fórmulas desconexas, como se alguém tivesse tentado decifrar um grande mistério, páginas com apenas uma frase repetida várias vezes, como se fossem mensagens subliminares. E o pior de tudo é que quanto mais você clica, mais confuso o site fica. Muita gente tentou explorar o site por muito tempo e relatou sentir dores de cabeça e náuseas. Alguns até disseram que o site dá um sentimento de desconforto e paranoia, como se ele estivesse te hipnotizando sem você perceber. E outras teorias dizem que o site faz parte de um experimento psicológico criado para testar a reação das pessoas a padrões repetitivos e mensagens ocultas. A internet já criou várias teorias sobre ele. Algumas das mais populares são que o site é um portal para conhecimento proibido, escondido sob camadas de códigos e simbolismo, que ele está relacionado a seitas religiosas que usam a numerologia e mensagens criptografadas para espalhar sua doutrina, ou que ele é um código deixado por uma inteligência artificial tentando se comunicar com a humanidade. O criador do site nunca deu uma explicação clara sobre ele. Ele só disse que é um projeto educacional. Mas sinceramente, educacional com símbolos de ocultismo, números misteriosos, frases repetidas como se fosse um feitiço? Sei não, hein? Meio suspeito. Esse aqui não é um simples site de teorias da conspiração sobre os Illuminati. Ele vai além. Ele se apresenta como um convite real para entrar na Ordem dos Illuminati. Sim, você entendeu certo. Esse site literalmente te convida para se juntar a eles. Mas a pergunta que fica é, será que ele é real? Ou é só mais uma farsa muito bem elaborada? Porque... Ué, por que os caras estão convidando de graça assim, pô?
Assim, quando você entra no site, ele tem uma pegada muito profissional. Ele tem um visual elegante, ele tem um tom de seriedade que dá até a entender que isso não é uma piada. O site apresenta os Illuminati como uma sociedade secreta benevolente que quer guiar a humanidade para um futuro melhor. Eles falam sobre poder, riqueza, influência e conhecimento. Tudo que você supostamente ganha ao se juntar a eles. Eles pedem informações básicas como nome e e-mail, mas também... Já entendi tudo, tá? O site é: você quer entrar para os Illuminates? Sim, coloca aqui teu nome, teu CPF, teu e-mail e o número do teu cartão de crédito, que você vai receber uma carta em até 3 semanas. Aí o cara vai e manda, velho. É brincadeira, velho. Fazem perguntas como: o que você está disposto a sacrificar pelo conhecimento? Você tem medo do desconhecido? Se você pudesse mudar o mundo, como você faria isso? E depois que você envia, eles dizem que a sua inscrição vai ser avaliada e que, se for aceito, você vai receber instruções por e-mail sobre como avançar. Agora a questão é: será que alguém realmente já foi aceito? Tem gente que diz que recebeu algumas respostas do site e algumas são bem sinistras. Um usuário afirmou que, depois de se inscrever, ele começou a receber e-mails estranhos, cheios de simbolismo e frases enigmáticas. Outro diz que recebeu um convite para um evento especial, mas sim um local ou data específica. Só instruções para aguardar mais informações. E algumas afirmavam que seus celulares começaram a agir de forma estranha, como se eles estivessem sendo monitorados. Muitas pessoas acreditam que o site foi hackeado, boa. É só um golpe para enganar curioso, mas outros acham que pode ser um teste real, onde apenas os dignos conseguem acesso à verdadeira organização. Seja lá o que for, uma coisa é certa: o site existe e ele realmente te convida para alguma coisa. Esse site se apresenta como um portal oficial de um grupo secreto de vampiros reais. Mas calma lá, a gente não tá falando de criaturas que viram morcegos e fogem da luz do sol. Aqui o conceito de vampiro é algo bem mais filosófico e espiritual. Logo de cara o site já deixa claro que isso não é uma brincadeira. Ele se apresenta como o verdadeiro templo dos vampiros, uma organização que mistura ocultismo, filosofia sombria e um toque de sociedade secreta. Eles afirmam que os membros do templo fazem parte de uma linhagem de seres superiores com acesso a poderes e conhecimentos ocultos que a maioria das pessoas nunca vai poder entender. O site oferece uma área exclusiva para membros, mas para você entrar você tem que ser iniciado. E essa inscrição envolve preencher um formulário detalhado sobre você, seguir certas regras e práticas recomendadas pelo templo e, claro, pagar uma graninha para a entrada. Depois disso você recebe acesso a textos Meu Deus do céu, viu, cara? O cara vai pagar um dinheirinho aí pra entrar no templo dos vampiros. Sagrados, ensinamentos ocultos e até mesmo instruções para desenvolver habilidades vampíricas. Mas esse vídeo me fez perceber uma coisa, tá? Urubu do Pix e Tigrinho são golpes muito bons, né? Porque imagina, se uma pessoa paga pra entrar no templo dos vampiros ou então pra se tornar um Illuminati, imagina vendo um joguinho do Tigrinho e tal, não sei o quê. Pô, aí é que o cara cai, tá? É aí que vem a parte mais estranha. Várias pessoas que já entraram no site afirmaram que o templo tem regras rígidas e até níveis hierárquicos, como se fosse uma seita mesmo. $20 por mês ou $200 por ano, boa. Os ensinamentos incluem regras rígidas e até níveis hierárquicos, como se fosse uma seita mesmo. Os ensinamentos incluem práticas de absorção de energia, onde você supostamente pode drenar a vitalidade de outras pessoas. Eu sei como é que funciona isso aí, tá? Você chega lá no líder, ele diz: venha me sugar como se fosse um vampiro. Você vai drenar muita energia, meu amigo. E o cara paga pra isso. De forma não física, óbvio. Algumas reuniões do grupo são presenciais e realizadas em locais secretos, e há quem diga que alguns membros realmente acreditam que eles podem viver por séculos, enquanto alguns acham que é só uma comunidade bizarra de ocultistas, outros veem isso como um culto perigoso disfarçado de filosofia alternativa. A sociedade existe desde os anos 80 e já chamou a atenção de muita gente. Alguns dizem que é apenas um RPG de vampiros levado a sério demais, enquanto outros acreditam que se trata de um culto real escondido sob camadas de mistério e sigilo. O que se sabe é que as pessoas envolvidas nesse site realmente acreditam na ideia do vampirismo, mesmo que não seja da forma como a gente vê nos filmes. Se tem um site nessa lista que parece ter sido feito para deixar você com dor de cabeça, é esse:
ThisDeadNow.com é basicamente um festival de luzes piscando sem parar e um monte de cores saturadas. E quando eu digo que esse site é perigoso para quem tem epilepsia, não é brincadeira. Se você for sensível a luzes piscando, é melhor não acessar esse site. Agora, o mais bizarro de tudo é que não tem nada para clicar, nenhum link, nenhum botão, nenhuma explicação. É só um show hipnótico e infinito de cores e formas piscando sem parar. Se o objetivo era deixar o visitante desconfortável, parabéns pro criador porque ele conseguiu. Agora chegamos num site que... Vai que o Legendários é algo desse tipo, ai, todo mundo se sugando. Não sei, pode ser que talvez, né, quem sabe, né, sugando energia vital, pô, pra ganhar mais vigor. Cara, eu não sei nem o que eu falo sobre isso aqui. Primeiro ele te recebe com a imagem de uma garotinha no canto da tela e um fundo que parece ser a foto de uma flor, mas do tipo que você sente que tem alguma coisa de errado. E pra piorar, tem formigas e moscas andando pela tela o tempo todo em algumas partes do site. Outro detalhe perturbador é uma interação bizarra com uma mosca. Do nada aparece um pop-up de uma mosca que começa a se mexer descontroladamente e você tem que clicar nele. E quando finalmente você consegue, o site te joga pra uma página chamada Por que você matou a mosca? Sim, o site te culpa pelo que você fez. E não para por aí, tem um formulário que supostamente te permite marcar um encontro privado com o Mouchet. Aliás, com a Mouchet. Mas o que isso significa, você me pergunta? Não faço a menor ideia. Ninguém sabe. Ah, e lembra das moscas lá do começo? Se você clicar em uma delas, ela te joga para outra página ainda mais perturbadora. E eu não vou dar mais nem detalhes do que aparece lá, senão a monetização desse vídeo aqui vai embora. Se quiser explorar por conta própria, boa sorte. Imagina que você está planejando um casamento e decide procurar uns vestidos na internet. Beleza, até aí tudo normal. Mas e se no meio disso você acabasse num site que parece uma mistura de catálogo de vestidos com arte abstrata e teorias da conspiração sobre alienígenas? Pois é exatamente isso que acontece no Yvette's Bridal Formal. O site foi criado para divulgar uma loja de vestidos de noiva e trajes de casamento. E no começo até parece normal. Tem um monte de foto de vestido, mas aí você percebe que a interface do site é péssima. Layout confuso, cheio de links aleatórios, e quando você começa a clicar, a experiência fica cada vez mais bizarra. Além dos vestidos, tem páginas completamente aleatórias com imagens sem sentido. Tem uma seção inteira sobre os julgamentos das bruxas de Salem, e até textos sobre conspirações alienígenas. Tipo assim, como assim? A explicação mais aceita para esse caos todo diz que um cara chamado Sean foi contratado para criar um site normal para a loja, mas aparentemente ele decidiu fazer algo mais artístico. E bom, se o objetivo dele era chamar atenção, ele conseguiu. O site virou um clássico bizarro da internet, um verdadeiro buraco de coelho para quem gosta de coisas estranhas. Que porra foi essa que eu vi agora, bicho? O cara surtou, viu? Tá, enfim. Agora me diz, se você achasse um site chamado Isso Não É Um Filme Adulto, você clicaria? Parece inofensivo, né? Mas como tudo na internet que é bizarro, o nome engana. Quando você entra, a primeira coisa que vê é uma animação de um fogão antigo com um botão de play e pause. Se você aperta no play, começa a tocar uma música de jazz bizarra, daquele tipo que parece ter saído de um filme de terror dos anos 50. Até aí, só um incômodozinho leve. Mas então no meio da tela surge um flash rápido no fogão. Se você for curioso e clicar nele, aparece um pop-up estranho com a frase "Salve ele" e outro pop-up que diz "Abandonem toda a esperança vocês que entram aqui". Se você clicar nesse, abre outra janela bizarra e clicando no play começa uma ligação e a voz de um cara desconhecido totalmente distorcida começa a ser ouvida. Tem várias teorias sobre o que isso significa, mas o fato é que ninguém sabe exatamente o propósito disso. Agora, se você quiser testar, eu só recomendo você entrar de madrugada com fones de ouvido e no escuro. Aí você me diz se você não ficou minimamente desconfortável. Esse site parece uma página interativa qualquer, mas é um dos cantos mais bizarros da internet. Ele gira em torno de uma personagem chamada Iruka, e assim que você entra já dá de cara com uma imagem dela bem pequena. Parece inofensivo, né? Mas aí começa o jogo e cada clique que você dá na imagem faz com que ela fique cada vez mais machucada, até chegar ao ponto que o manequim vai estar sem cabeça. E se você continuar clicando, o processo se inverte. O manequim começa a ser remontado pedaço por pedaço, até que do nada ele aparece gigante
gigante na tela, bem na tua cara. Agora no vídeo original, o cara deu uma suavizada na transição das imagens. Ele se preocupou para não assustar os espectadores. Mas na realidade o site faz tudo isso na base do susto, cortando as imagens do nada e jogando elas na tua tela. É um daqueles sites que te dão um microinfarto se você tiver de fone de ouvido à noite. E tem mais, depois desse processo bizarro, aparece uma grade de quadrados clicáveis. Cada um desses quadrados te leva para uma página diferente e é aí que o terror só aumenta. Alguns te jogam para telas com sons distorcidos e super perturbadores, outros mostram versões bizarras da Iruka com animações estranhas e claro, tem aqueles sites clássicos de susto, cheio de imagens aleatórias piscando na tela. E de novo, se você tem epilepsia, não acesse esse site, porque ele tem umas partes que a tela fica de uma forma que incomoda infinitamente mais do que todos os outros sites que eu mencionei que tinham esse tipo de coisa. A mente por trás dessa loucura toda é um cara chamado Atous. Dizem que ele fez esse site quando ele era ainda criança, enquanto aprendia HTML. Sim, uma criança criou essa parada bizarra. No fim das contas, não tem nenhuma grande conspiração por trás desse site, mas ele continuou online. Agora, qual é a tara dos caras em causar dano psicológico em quem tem epilepsia? Os caras têm uma tara em ficar fazendo site com essas luzes piscando. Porra é essa, velho? E ainda traumatiza algumas pessoas que acessam. O 47.net é um site dedicado a um fenômeno bizarro, a obsessão pelo número 47. Sim, tem gente que acredita que o número 47 aparece com muito mais frequência do que deveria em acontecimentos do mundo real. O site é mantido por um grupo chamado Sociedade 47, que desde os anos 90 vem registrando evidências de que o número 47 aparece de forma desproporcional em vários contextos, como por exemplo, estudos acadêmicos com exatamente 47. Sei, tá meio bagunçada a ordem dos sites. Já teve alguns sites bizarros que passou na camada 3 e na camada 6 já tá meio bobo. Vamos ver se melhora na 7 aí. Esse do número 47 aí, velho. Como é que uma pessoa acredita? Como é que o cara acredita? Como é? Tem teorias da conspiração que são muito boas. Tem outras que não dá pra entender. Por que você tá obcecado com o número 47? Aí lá aparece mais do que deveria. Que porra é essa, velho? Evidências de que o número 47 aparece de forma desproporcional em vários contextos, como por exemplo, estudos acadêmicos com exatamente 47 mil participantes, um acidente de avião de 1970 que vitimou 47 pessoas. Sim. E o número 47 supostamente aparece em muitos textos religiosos e eventos históricos. O site é basicamente um catálogo infinito de casos onde o número 47 aparece, como se fosse um sinal de alguma força oculta manipulando a realidade. Mas tem um detalhe ainda mais curioso, o site só mantém arquivos de 1996 a 1998. Ele até menciona que havia mais registros de outros anos, mas eles foram perdidos para sempre por algum motivo não explicado. E aqui a gente tem um dos sites que é um dos maiores buracos de coelho da Deep Web, cheio de teorias da conspiração, conteúdo adulto bizarro, imagens perturbadoras e um monte de informação aparentemente aleatórias, mas que muita gente acredita esconder mensagens secretas. Hoje, se você tentar acessar o site, vai se deparar com uma imagem estranha do Ronald McDonald abraçando um cara aleatório. Mas se você clicar nela, as coisas vão começar a ficar estranhas. O site tem mais de 800 páginas lotadas de textos confusos e aparentemente sem sentido. Dentro desses blocos de texto, existem supostos nomes, e-mails e telefones de figuras políticas importantes, incluindo Hillary Clinton. Algumas pessoas dizem que se você seguir um caminho específico de cliques dentro do site, você pode desbloquear algumas informações secretas do governo. E outras acreditam que o site é, na verdade, uma armadilha feita pelo FBI para atrair pessoas interessadas em atividades ilegais e levar esse pessoal em cana. E mais uma vez, muitas das páginas têm efeitos visuais piscantes, então se você tem epilepsia, evita completamente esse site. Além disso, nunca tenta ligar para nenhum dos números que você vai encontrar lá. A última coisa que você quer é o FBI te monitorando. A FBI vai vir aqui, tá? Em chique, prender um cara que acessou o site. Tá maluco, velho? Além de servir para um monte de teoria da conspiração maluca, esse site também servia como uma armadilha para roubar Bitcoin. O golpe funcionava assim. No meio dos textos sobre a nova ordem mundial, o blog jogava algumas informações sobre Bitcoin e sobre como ele era a única forma segura de se proteger contra o governo. A ideia era fazer com que as pessoas acreditassem que precisavam comprar Bitcoin para não serem rastreadas. Depois que a pessoa começava a se interessar pelo assunto e ia pesquisando mais dentro do site, um link começava a aparecer repetidamente. Um tal
tal de bitcoinquill.org. Esse site era apresentado como um serviço seguro para qualquer pessoa que quisesse comprar e armazenar Bitcoin. Mas o problema é que aquilo era tudo um golpe. O blog convencia os leitores a comprar Bitcoin e quando eles tentavam usar esse serviço, o dinheiro sumia. O site pegava os Bitcoins recém-comprados e enviava direto para uma carteira desconhecida. Simples, direto e cruel. E o mais doido... Cruel, viu? disso tudo é que o golpe era muito... Ou como é que tá hoje em dia os golpes de Bitcoin? Antigamente tinha muito golpe, corretora que farmava uma grana e declarava falência e sumia. Não sei como está hoje. Melhorou mais ou não? Continua a mesma putaria. 38 andou pra essa galera correr. Atlas Quantum, o que é isso aí? Tem muita pirâmide. Eu tenho a impressão que reduziu um pouco, mas não sei não, viu? Bem elaborado. Eles criaram toda essa teoria da conspiração para atrair um público bem específico, que eram pessoas paranoicas, que já não confiavam no sistema e que estariam mais dispostas a cair nessa armadilha. E se tem uma coisa que esse site provou, é que quando o medo entra em jogo, as pessoas fazem coisas sem pensar. Então, no fim das contas, o blog não passava de uma fachada para um esquema criminoso. O que parecia um espaço de denúncia contra o governo era, na real, só um jeito de manipular as pessoas e roubar o dinheiro delas. Uma boa estratégia, tá? Esse aqui é um dos sites mais sinistros dessa lista, não pelo conteúdo em si, mas pelo que dizem que ele representa. Os relatos dizem que o site pode infectar o seu navegador, roubar os seus dados ou, no mínimo, te jogar num buraco escuro da internet cheio de coisas perturbadoras. Agora, o que tem nele? Nada além de uma única página e nela uma foto bizarra da Hillary Clinton. Isso pode parecer aleatório, mas o que faz essa história ficar mais bizarra e horrível é que esse site estaria ligado a uma teoria da conspiração famosa chamada Pizzagate. Se você não conhece, o Pizzagate é a teoria que diz que a Hillary Clinton e os membros do alto escalão da política americana faziam parte de uma rede secreta que fazia coisas erradas com crianças. O suposto esquema... Ué, mas não é óbvio não, velho. É teoria da conspiração isso ou é fato? Xiii. teria sido operado através de pizzarias e vários e-mails vazados teriam pistas escondidas sobre isso. É claro que essa teoria nunca foi comprovada. Na verdade, a galera da conspiração via muita pista onde não tinha nada, mas isso não impediu que a galera levasse a história a sério. Agora, onde é que entra o fresled.hip nisso tudo? Dizem que o nome desse site vem do nome de um arquivo de vídeo que estaria circulando na Deep Web. Esse suposto vídeo mostraria provas incriminadoras contra Hillary e seus aliados. É óbvio que até hoje ninguém conseguiu confirmar se esse vídeo existe ou se ele é só mais um boato da internet. Mas não, se existisse já teria vazado nos grupos do Zap, né? Provavelmente. a ideia de que um vídeo assim possa estar perdido na Deep Web já foi o suficiente para alimentar essa teoria. E pessoal, esse vídeo deu um trabalhinho para fazer, viu? Já tô falando aqui há algumas horas, a minha voz não tá legal. O Yoshi então, dançando, se você quiser velho. me ajudar nesse esforço, é só clicar no gostei. Só de clicar no gostei, o YouTube já entende que esse é o tipo de conteúdo que você quer ver por aqui. E com certeza ele vai te mandar mais. Fiquem seguros e tamo junto. Né? Os sites muito bizarros. Não dá pra achar no navegador normal, né? Tem que ir na Deep Web, aí tem que baixar o navegador diferenciado, né? Ok, interessante. Muito interessante.